Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe tua vida, tua casa, mais um dia, que o Senhor nos concedeu para passarmos ele, onde tivemos aí mais um tempo, do nosso jejum, da nossa oração, um tempo onde o Senhor tem sido muito bondoso com as nossas vidas. Não sei qual tem sido a sua experiência, mas seria interessante se você pudesse compartilhar aqui nos comentários, compartilhar com alguém o que tem sido esse tempo para a sua vida, porque abençoa, Abençoa as nossas vidas. Então, com certeza, um tempo muito, muito agradável em nome do Senhor Jesus. Então, quero mais uma vez agradecer ao Senhor. Muitos de nós já encerramos o jejum de hoje, já encerramos esse tempo, de jejum, de oração. Outros tantos estão já reiniciando, vamos pensar assim, do 11º dia. Então, que o Senhor possa nos abençoar poderosamente. Hoje eu estou aqui para compartilhar mais uma vez uma palavra com os irmãos, trazer aí uma expectativa no seu coração de Deus, da presença do Senhor. E eu quero, antes disso, orar pela tua vida. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos louvar o teu nome, agradecendo a Ti pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, por tudo aquilo, meu Deus, a qual Tu és e tudo aquilo a qual o Senhor tem feito em nós. Obrigado, meu Deus, por essa semana, obrigado por essa quarta-feira, onde a Tua mão tem nos alcançado, a Tua mão tem nos atingido. Obrigado, ó Pai, pela disponibilidade, pela disposição que o Senhor tem nos dado em nos consagrar ao Senhor, em colocar a nossa vida no Teu altar de graça e que o Senhor possa ministrar, manifestar e trazer, meu Deus, do Teu poder e da Tua unção sobre as nossas vidas. Ser conosco nesse tempo, ser com cada um dos meus irmãos que estarão assistindo, ó Pai, esse vídeo, cada um que estará aqui conosco, que a mão do Senhor também possa atingir, que a palavra do Senhor venha, meu Deus, encontrar guarida no nosso coração. É que eu quero orar e agradecer a Ti, no nome de Jesus. Amém. Há 15 dias atrás, eu compartilhei uma palavra com os irmãos sobre de como está a nossa vida espiritual, de como nós temos trabalhado, de como temos feito, como está verdadeiramente as nossas vidas, diante disso, que é sempre bom fazermos uma avaliação. E aí colocamos algumas situações, de realmente Deus ser o primeiro do nosso dia, de realmente da semana, de Deus ser o primeiro da minha semana, onde eu posso vir ao culto e poder cultuar com os meus irmãos, poder estar junto. Falamos sobre a questão de o Senhor ser o primeiro a qual o que pertence ao meu corpo, e isso eu vou declarando isso através de jejum, através de realmente a gente possa fazer isso com mais frequência, pelo menos, quem sabe aí uma vez por mês, podemos fazer, podemos estar como eu compartilhei com os irmãos, que o pastor Paulo Mazzoni, ele compartilha, na primeira semana a gente tirar um dia, 2 dias, ou que cada um achar melhor para poder nos consagrar ao Senhor, para realmente colocar aquele mês na mão do Senhor e principalmente com os nossos bens, com as nossas finanças, poder honrar ao Senhor. E tudo isso com certeza vai manifestando a graça do Senhor, vai nos fortalecendo para que realmente possamos ter mais íntimos de Deus. Porque é muito bom ter Deus como Senhor, Jesus como Senhor das nossas vidas, como nosso Salvador. Com certeza isso é muito bom. Mas nós sabemos que o Senhor quer ir além. Ele quer ir além. Por isso que ele coloca na Bíblia, nos chama de amigo, nos chama realmente de parceiros ali, podemos pensar nessa situação, porque o Senhor quer ir além. O Senhor quer intimidade, o Senhor quer relacionamento com as nossas vidas e é isso que nós possamos buscar a cada dia. E o texto que eu quero compartilhar, fazendo um paralelo com a 15 dias a qual nós falamos, semana passada eu falei sobre Miqueias, mas está em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 35. Que diz assim, estou lendo na NVI, por isso, irmãos, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando estiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos, mas do que creem são salvos. Se a gente, em algum momento dessa campanha, a gente já compartilhou alguma coisa também desse texto, alguma coisa dessa palavra, e eu quero então pensar algumas coisas com os irmãos a respeito disso, um pouquinho mais profundo. Por quê? Porque para colocar Deus em primeiro lugar, a gente começar toda manhã com Deus, nós precisamos de esforço, precisamos realmente perseverar. Hoje não deu, mas amanhã eu vou fazer, e precisa realmente ser um fortalecimento a cada dia, uma luta nossa a cada dia para verdadeiramente colocar Deus em primeiro lugar, porque nós temos uma rotina muitas vezes de irmos dormir tarde, de ter que acordar cedo, de repente já passamos um dia tão corrido, tanta coisa,
em uma canseira, então a gente vai dormir tarde para acordar no outro dia cedo, e eles falaram, não deu tempo. Mas a gente precisa começar a nos adaptar em relação a isso, porque o texto diz, né, que nós não abrimos mão da confiança que nós adquirimos, da confiança que nós temos. Por quê? Nós confiamos no Senhor, nós confiamos em Deus. E eu não posso abrir mão disso, eu preciso colocar essa confiança em prática a cada dia, em prática a cada momento, pedindo ao Senhor para que o Senhor venha agir, para que o Senhor venha mover, para que o Senhor possa trazer do sobrenatural dele sobre as nossas vidas. E sabemos que perseverar não é algo simples, não é algo fácil, porque é algo contínuo a cada dia, a cada momento. E até essa semana, ouvindo um pastor falando sobre isso, ele traz e ele fez um paralelo que eu achei muito bacana, até quero trazer com os irmãos, que ele faz sobre Jericó, sobre a queda de Jericó, lá em Josué capítulo 6. Eu sei que alguns irmãos lembram, se você não lembra dessa passagem, depois vai lá em Josué capítulo 6 e lê todo o capítulo 6 que você vai perceber o que está acontecendo. Porque Israel já estava ali por volta de 40, mais de 40 anos, né? Alguns vão acreditar que quando Josué invade ali Jericó, já tinha uns 45 anos que eles haviam saído do Egito. Então, em todo aquele processo que existe, ele diz, olha, as portas estão fechadas, mas eu entreguei Jericó a vocês. E aí começa todo um processo, porque Deus coloca para Josué assim, olha, manda o povo marchar 6 dias em volta de Jericó. Então, 6 dias vocês vão dar volta a Jericó. E ali alguns vão dizer que Jericó era uma cidade pequena, e ali na base de 2 horas e pouquinho, eles conseguiam fazer todo esse percurso. E aí nós pensamos, então Josué ele vai falar, olha, vão 7 na frente, com trombetas, todo mundo armado, porque iam preparados para a guerra, mas não vamos guerrear, não vamos dar brado de guerra, não vamos sequer falar nada, vamos em silêncio, somente ali, né, glorificando o Senhor. Então, essa foi a questão. Josué sabia de toda a dinâmica que Deus queria. Josué sabia que Deus havia colocado 7 dias. Mas se você lê Josué, você vê que Josué não passa isso para o povo. Não passa para o povo. Imagina a animação do povo em fazer esse percurso. Por quê? O povo saiu das suas casas, saiu das suas tendas, vamos dizer assim, para ir para a porta de Jericó para guerrear, para lutar, para realmente ver sangue, podemos pensar assim. Agora eles vão para lá para dar a volta em volta de Jericó, para simplesmente andar. E não foi um dia, não foi 2, não foi 3. Imagina, irmãos, como que de repente estava o coração desse exército. Tipo, viemos para guerrear, nós não estamos guerreando. Mas ali existia o quê? Uma autoridade. Existia uma palavra de Deus com autoridade. E essa palavra de Deus foi ministrada pelo seu escolhido. Vão e marcha. E o povo foi. Pensa se o povo tivesse caminhado 5 dias e desistido. O que teria acontecido? Claro, precisamos entender muito bem que não foi o fato do povo andar 6 dias em volta de Jericó e no 7º dia 7 vezes que derrubou os muros. Não foi isso. Foi a confiança. Mas não é a confiança, não, eu confio que Deus vai fazer isso, então eu vou lá. Não. A confiança na palavra do Senhor. Porque muitas vezes nós falamos, não, eu confio em Deus, mas eu confio naquilo que eu quero confiar. Ah, eu confio que esse ano Deus vai fazer um sobrenatural na minha vida. Tá, mas Deus prometeu que vai fazer um sobrenatural? Claro que sim, está na sua palavra. E Ele tem grandes coisas para a nossa vida. Ah, esse ano Deus vai me dar uma casa. E eu vou rodar lá no terreno 7 vezes em volta da casa que eu quero 7 vezes. Vai acontecer? Não. A não ser que Deus tenha falado. Então, o cumprimento da palavra ali estava em o povo crer na palavra de Deus. E qual era a palavra de Deus? Olha, as portas estão trancadas, mas eu já entreguei Jericó na mão de vocês. Eu já entreguei. Agora precisa que vocês tenham fé, creiam, confiem que a minha palavra é real e verdadeira. E para isso, rode 7 vezes. 6 vezes e no 7, 7 vezes. E o povo confia, mas vem a questão, era 7. A princípio eram 6, no 7, 7. Então, não foi 3, não foi 2, não foi 4, não. Foi 6 vezes mais o 7º dia. E aí precisava de perseverança. E o exército não sabia por quanto tempo eles fariam isso. O exército não sabia por quanto momento eles precisariam ficar rodando. Pode ter chegado no final do dia, olha, não vai dar certo.
Aí a gente vê que a nossa perseverança, ela está muito ligada à nossa expectativa. A expectativa que nós temos. Ah, não, eu creio que isso vai acontecer em tal dia. Igual eu vi uma ilustração que eu achei bem bacana. Se você vai ao médico e de repente ele te traz um diagnóstico de uma virose ou de um câncer, qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Uma virose, qual seria a sua reação? E um câncer, qual a sua reação? Como nós ficaríamos? A gente ficaria, de repente com a virose, beleza, tranquilo, vou tomar um remedinho. Com o câncer a gente já ficaria assustado, ficaria com medo. Mas por quê? Porque isso é a nossa expectativa. Qual a diferença para Deus de um câncer e de uma virose? Nenhuma. Nenhuma. Para Deus não, porque na expectativa de Deus, Deus está olhando de cima para baixo. E nós muitas vezes nos colocamos olhando de baixo para cima. Mas eu preciso ter a mesma visão de Deus, de olhar de cima para baixo, entender que de repente a minha vida é realmente olhar para um câncer é complicado, mas quando eu olho na ótica de Deus, do que Deus pode fazer através disso, eu não preciso temer, para mim não existe diferença. Então, quando o povo olha também aquelas muralhas, toda aquela situação, como isso vai acontecer? Como isso vai cair? Então, se o povo começa ali a olhar com a sua ótica, eles desistiriam, eles parariam, eles falam, isso não vai acontecer. Mas quando eles olham, baseado aqui no que Hebreus está dizendo, o autor de Hebreus, que eles não abriram mão de uma confiança que foi dada. Lembra que eles passaram 40 anos no deserto. Muitos ficaram para trás, por quê? Porque abriram mão da confiança. O que estavam ali eram pessoas que ainda não tinham aberto mão da confiança. Então eles olhavam para aquilo e realmente, na minha ótica, não pode acontecer, mas Deus é maior do que todas as situações. Eles não sabiam o que estava atrás do muro, mas eles sabiam que Deus sabia. Se Deus disse que estava, já tinha entregue, não é que entregaria, é que já estava entregue Jericó na mão deles. Então eles creram, eles perseveraram, e essa perseverança foi pautada pela expectativa a qual Deus estava trazendo a eles, não a expectativa a qual eles tinham, não a expectativa a qual eles poderiam imaginar. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a nossa expectativa bloqueia. Às vezes aquilo que Deus tem para as nossas vidas é bloqueado, meus irmãos, por causa da nossa expectativa. Mas nós precisamos viver segundo a expectativa de Deus, segundo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, e não daquilo que eu acho, daquilo que eu imagino. Uma outra situação que às vezes nós pegamos e nos complica um pouco é quando parece que nós não vemos resultado. Pensa que o povo andou o primeiro dia, nada aconteceu. Segundo dia, nada aconteceu, tudo estava do mesmo jeito. De repente o pessoal de Jericó ainda rindo dele, falou, ficaram doidos. Terceiro dia, nada aconteceu. Quarto dia, nada. Quinto dia, nada. Imagina como estava a expectativa desse povo. Não acontecia, eles não estavam vendo progresso de nada. E às vezes nós somos muito imediatistas, né? Eu quero fazer, mas eu quero ver resultado. Aí, beleza, sexto dia, nada aconteceu ainda. Vamos para o sétimo. Pensa no sétimo. Se eles gastavam 2 horas para dar a volta em Jericó na média, no sétimo dia era 7 vezes. Então eles gastaram aí 14 horas mais ou menos. Para rodar. Então acordaram de madrugada e não sei como que foi feito o processo. Mas foram ali 14 horas caminhando mais ou menos. E no sétimo dia, primeira vez nada aconteceu. Segunda vez nada, terceira, quarta, quinta, sexta, nada aconteceu. Na sétima, quando eles olham, então o Senhor manda, Josué manda eles dar um grito lá, um brado de guerra, e os muros são demolidos. Então, meus irmãos, nós não podemos olhar para as nossas vidas, para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Deus quer fazer, de acordo com o meu progresso, de acordo com aquilo que eu quero ver resultado. Nós somos muito disso, nós queremos ver resultado. Mas Deus não está preocupado em nos mostrar resultado. Deus está preocupado em que nós possamos, com todo o processo, confiar nele, crer na ação dele, crer no mover dele. Então a gente percebe isso. Às vezes nós estamos... Lembra aquela passagem bíblica que alguns chegam para Jesus e falam assim, olha, se o Senhor mostrar um sinal, se o Senhor me der um sinal, nós vamos crer no Senhor. Ele diz, olha, nenhum sinal será dado. E se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós vivemos também. Poxa, eu estou buscando a Deus todo dia pela manhã, comecei a acordar mais cedo, mas não estou vendo nada diferente. Será que você já chegou no 7º dia, na 7ª volta? Então, eu não posso contar com aquilo que eu vejo de progresso. Porque é aquilo que Deus fez?
Eu estou vendo vindo para o culto, eu realmente decidi a participar de todos os cultos, mas olha, eu não estou vendo diferença. Percebe que você está pedindo um sinal para Deus para crer? Um sinal para Deus? Nossa, eu jejuei, pastor, eu fiz esse jejum e olha, foi tenso. Tanta coisa aconteceu. Bem-vindo ao time que muitas situações aconteceram. Na minha vida também, e com certeza na vida de muitos. Quantas situações, na vida da minha família, na vida da família de muitos. Quantas situações aconteceram. Mas isso não quer dizer que Deus nos deixou. Isso não, parece que em vez de a gente querer um progresso, né, algo que vai à frente mostrando, não, há um regresso. Parece que as coisas começam a ficar mais complicadas. Então, meus irmãos, nós vamos tomar cuidado, precisamos perseverar. Mas essa perseverança, nós precisamos tomar cuidado com as expectativas que nós criamos. Eu vou começar uma jornada de oração. Eu vou agora assumir um compromisso com o Senhor. Não, eu vou assumir um compromisso porque vai acontecer isso. Esse que é o problema, quando nós calculamos, quando nós decidimos o que vai e o que não vai acontecer. Quem decide, irmãos, é Deus. Nós não vivemos mais para nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não controlo mais a minha vida. Quem controla a minha vida é o Senhor. Então a expectativa, quem cria é Ele. E as minhas expectativas precisam ser olhadas da ótica do Senhor, não da minha ótica. Eu não posso olhar o meu progresso, peraí, mas eu estou fazendo e não estou vendo resultado, eu acho que eu preciso mudar. Não! Só mudamos quando temos uma palavra direcionada por Deus. Olha, não é assim. É assado. Ou então quando Deus manda fazer dessa forma, Deus fala, agora eu quero que você faça dessa forma. Então o nosso progresso, ele não vai ser medido pela ótica humana. Ele não pode ser medido pela minha ótica natural, ele precisa ser olhado de uma forma espiritual. Porque senão, irmãos, nós vamos desistir. Percebe? Temos aí passado um momento na nossa igreja. Se nós formos olhar a expectativa daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos imaginando, nós vamos passar por problema. Eu preciso olhar isso na ótica de Deus, no progresso de Deus, naquilo que Deus quer fazer, naquilo que Deus está... Por mais que eu não veja nada, por mais que eu não sinta nada, mas se Deus está me direcionando, se Deus está me guiando, Ele é o responsável pelo resultado. Mas Deus é responsável pelo resultado só quando nós permitimos que Ele direcione. Só quando Ele age segundo a vontade e o querer dEle. Não segundo a minha questão, não segundo a minha vontade, mas segundo aquilo que Deus tem. Muitas vezes o nosso problema é que nós estamos pedindo sinais de Deus. Pedimos sinais de Deus. E aí, quando nós não tomamos cuidado, o que acontece? Nós decidimos parar. Decidimos parar. Por quê? Porque até então nós iniciamos com a perseverança lá em cima. Com o nível de perseverança top, lá no alto. Olha, cheio, bateria cheia. E nesse progresso, nesse processo, nós criamos expectativa. Nós colocamos metas. E essas metas não foram alcançadas. Porque, como eu ouvi alguém falar, não tem como. Se nós fizermos um ultrassom, você vai ver, se você fizer um raio-x, a gente consegue ver dentro, mas não tem como medir uma questão espiritual. Não tem como medir um progresso espiritual. Quem mede isso é o Senhor. E de repente passamos por um processo. Pensávamos em Moisés, passou 40 anos em Israel, no Egito, né? 40 anos no Egito, sendo tratado como filho da filha de Faraó. Depois 40 anos no deserto, para depois dirigir o povo. Imagina se ele fosse pensar em progresso. Imagina se ele fosse pensar, ele tinha parado. E o problema, irmãos, que muitos de nós paramos na segunda volta, paramos na terceira volta, alguns pararam na sexta volta, no sexto dia. Outros estão no sétimo dia, mas pararam na sexta volta. Mas o que o Senhor direcionou? Sabemos que o Senhor direcionou Josué, mas Josué disse ao povo, olha, só pare quando eu mandar. Só pare quando eu mandar. E nós? Será que não é algo de nós repensarmos um pouco, avaliarmos um pouco e ver como estão as nossas vidas? Aonde está a minha expectativa? Tenho uma expectativa com a igreja, ok, mas expectativa baseada no quê? Na minha vontade? No meu querer? Naquilo que eu quero? Ou essa expectativa é baseada naquilo que Deus tem para a minha vida? Naquilo que Deus está direcionando? Porque é muito fácil reclamar, criticarmos, mas fazemos isso pautado pela nossa expectativa. E eu não tenho que ter expectativa. A minha expectativa está em Cristo, está em Deus, está no Senhor. Então, meus irmãos, nessa noite o que eu gostaria disso, que nós pudéssemos pensar e avaliarmos como está a sua perseverança, como está a sua confiança. Será que muitas vezes
a falta, o desânimo que está vindo, de repente a falta de comprometimento, de repente nesse processo que nós abrimos aí um jejum, de repente você não conseguiu fazer como gostaria. Será que de alguma forma nós podemos estar abrindo da confiança que foi conquistada? Porque o autor diz, não abra mão da confiança que vocês têm. Por quê? Porque é através dessa confiança, dessa perseverança, que nós seremos ricamente recompensados. E Israel, sabemos que a tomada de Canaã começa com Jericó. Começa com Jericó. E muitas vezes aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, Deus quer começar a realmente que nós venhamos a conquistar o nosso Jericó. A nossa vida. Para isso eu preciso confiar. E aí o autor diz, vocês precisam perseverar. Irmãos, eu preciso perseverar. Você precisa perseverar. Eu preciso realmente agir de modo com a vontade de Deus, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, perseverar é fazer a vontade de Deus, é lutar a cada dia para fazer e cumprir a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E eu gostaria então que nessa noite, ou nesse dia, sei o horário que você possa estar assistindo, que você avaliasse isso. Aonde está pautada a sua expectativa? Aonde você tem medido o seu progresso? Será que por causa dessas duas coisas está no lugar errado? Você não decidiu parar? Mas Deus não pediu para você parar ainda. Deus não mandou parar. Deus não mandou parar. Pelo contrário, Deus mandou continuar. E nós, como nós estamos diante dessa situação, diante dessa questão, como está a sua vida diante do Senhor? Então, meus irmãos, nós precisamos pensar com calma nisso. Avaliar com muito cuidado aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Aquilo que Deus tem para realizar é aquilo que Deus quer realizar em nós. Às vezes deixamos de conquistar porque paramos aonde não era para parar. Às vezes deixamos de conquistar porque desistimos, porque olhamos para trás, porque achamos eu não vou conseguir. E eu tenho uma grande resposta para você, realmente você não vai conseguir. Realmente eu não vou conseguir. Você consegue imaginar Israel, um povo que saiu do Egito, escravo, passou 40 anos no deserto, agora vai guerrear contra Jericó? Não tem. Eles nunca eles conquistariam. Mas com a força de Deus, com a ação de Deus, Deus fez o milagre. E eu gostaria que o Senhor ministrasse ao teu coração através dessa palavra, que você fosse desafiado através dessa palavra, para que possamos continuar em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero mais uma vez, meu Deus, adorar o teu nome. Mais uma vez, Senhor, contemplar a tua vontade e o teu querer. Pai, nos ajuda. Existem muitos irmãos, ó Pai, que já pararam. Outros tantos, ó Pai, estão pensando em parar. Não permita, Pai. Mostre a cada um que o Senhor está no controle, que a tua palavra vai cumprir, que a nossa fé, a nossa expectativa, a nossa perseverança, o nosso progresso, ó Pai querido, está baseado na tua palavra, no teu querer e na tua vontade. Então, Pai, ministra sobre o coração de cada um, trazendo, meu Deus, do teu querer, trazendo, meu Deus, da tua vontade, agindo segundo aquilo que o Senhor tem para fazer em nós. É que eu quero orar, meu Deus, e agradecer a Ti, ó Pai, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe poderosamente. Lembrando, amanhã, às 7 da manhã, temos aí feito um devocional bem bacana. Se você tiver oportunidade, participe. Se não, participe durante o dia. Tem sido sempre uma palavra de Deus para o teu coração. Então, que Deus abençoe. Fique com Deus em nome de Jesus.